João capítulo 6. A gente vai falar hoje algo muito importante e algumas pessoas já conhecem essa passagem. Já ouviram talvez na escola bíblica, já ouviram na EBI, que é a Escola Bíblica Infantil. Talvez você cresceu com seus pais falando dessa passagem. Talvez você na igreja contemporânea já ouviu falar dessa passagem. Ou seja, até praticamente o ateu conhece essa passagem de João capítulo 6, versículo 1. Mas eu quero trazer uma outra história referente ao que o próprio Jesus está estabelecendo a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente sabe que a igreja cristã, ela é muito diferente da igreja evangélica. A igreja evangélica, como conhecida, ou a igreja cotidiana, ou a contemporânea do século de hoje em dia, e é muito fácil você conseguir identificar uma igreja contemporânea pelo que ela te oferece. A igreja contemporânea sempre está ali para te oferecer algo. E a igreja cristã sempre tá ali para te tirar algo. Ela sempre vai tirar algo de você. Vai tirar de você o orgulho, a soberba. Vai tirar de você a presunção. Vai tirar de você o pecado que você carrega tanto tempo escondido no seu coração. Porque a gente sabe que através do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito convence do pecado. E o Espírito Santo só se manifesta através da palavra da verdade. É como eu sempre falo, para uma pessoa ser liberta, não adianta botar a mão na cabeça dela e fazer orações, isso não liberta ninguém. É só você me provar na palavra da verdade, aonde que uma pessoa pode ser liberta através da oração. Não existe. Porque a Bíblia diz que vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. É a palavra que liberta, é a palavra que traz vida. É a palavra que tira o pobre do pó e no montura ergue o necessitado. É a palavra que tira o pecador do lamaçal do pecado e coloca em lugares celestiais dessa terra. A própria palavra fala sobre isso. Então, quando nós olhamos o livro de João, capítulo 6, eu quero ler essa passagem e depois eu vou explicar. E eu quero que você compreenda que o Evangelho de Cristo nunca te ofereceu nada, a não ser uma cruz. Nunca te ofereceu nada, a não ser o negar-se a si mesmo. Nunca te ofereceu nada, a não ser tomar sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Ele. E muitas das vezes é isso que nós não aguentamos durante um sermão pregado por um pastor bíblico, por uma igreja cristã que prega lá fora a verdade, que prega a exposição das Sagradas Escrituras, mostrando para vocês que para vocês se achegar a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A Bíblia diz, pastor, vinde a mim como estáis. Sim, você vai até Ele como está, mas quando você se achega a Ele, você não permanece como você está. Amém? Amém. Por isso que a Bíblia em Apocalipse diz que a igreja ela é lavada, a igreja é remida, a igreja é ataviada, a igreja é adornada, ou seja, pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz em Apocalipse que a igreja que vai subir é aquela que foi lavada pelo sangue. Não é o homem que permanece do mesmo jeito que vai subir, meu amigo. A gente sempre fala que a graça é salvação não merecida. Nós não merecíamos estar aqui, você não merecia estar aqui. Cristo, o Espírito de Deus, não era a obrigação dele nos resgatar das más conversações. Porque a palavra mesmo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cristo nos tirou de uma multidão. Como diz o próprio Isaías, quando viu a glória de Deus dentro do templo, a orla de Deus dentro do templo que enchia o santuário, Isaías falou assim: ai de mim que pereço, porque os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de lábio impuro. Quando Isaías reconheceu o seu pecado, o que aconteceu na vida dele? Isaías capítulo 6 diz que foi tirada uma brasa viva do altar, tocada nos seus lábios, os seus lábios foram purificado. O homem que tem um encontro com Deus, com a glória de Cristo, não permanece do mesmo jeito. Há mudança de vida. E você pode ter certeza que não é uma meia mudança. O que Jeremias capítulo 2 diz? Por acaso houve um povo que trocou seus deuses quando deuses não eram? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Não é de nenhum proveito. Quando Deus ele resgata um pecador do pecado, meu amigo, há uma mudança extraordinária. Por isso que a Bíblia diz, se eu não me engano em Hebreus, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, o povo escolhido, que foi posto para anunciar as grandezas de Deus. E Ele nos tirou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Para a maravilhosa luz. Hoje nós andamos na luz, por isso que Paulo falava, nós não somos daqueles que caminham de noite, nós somos daqueles que caminham na luz do dia. Não há trevas na vida de um eleito de Deus, não há trevas na vida de um escolhido, porque ele foi remido pelo sangue. Olha o que João capítulo 6, versículo 1 fala. É uma passagem muito conhecida. Por favor, presta atenção. O cabeçalho diz assim: a multiplicação de pães e de peixes. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia, olha só como é forte isso aqui, versículo 2. Seguia-o numerosa multidão. Era muita gente que seguia Jesus, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, aonde que nós podemos comprar pão para lhes dar de comer? Versículo 6 diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens, colocando mulheres e crianças, da equivalente a 15.000 pessoas. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, olha só, vendo, pois, os homens, os sinais que Jesus fizera, disseram: olha como eles reconheceram Jesus, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos lá para o versículo 22, porque ali o próximo 16 vai falar que Jesus anda no mar, deu a tempestade. Vamos lá para o 22 na continuação do texto. Jesus, o pão da vida. 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Tendo esses partido sós, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, a sua procura, foram procurar Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegasses aqui, olha só a pergunta deles: mestre, quando chegasses aqui, o que Jesus respondeu? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece, pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu, com o quê? Com o seu selo. Amém? Todo mundo conhece essa passagem, né? O texto diz que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, e quando ele atravessa o mar da Galileia, uma multidão numerosa de pessoas seguia ele. Mas essa multidão que seguia Jesus, a Bíblia diz que seguia porque Jesus, ele curava muitos enfermos. Jesus curou lá os paralíticos, os coxos, curou os enfermos, e essa multidão que via os sinais de Jesus, a Bíblia diz que essa multidão fazia o quê? Seguia Jesus, porque eles tinham visto os sinais que Jesus fazia. Esse é o relato explícito
Esse é o relato verídico do que é a multidão nos dias de hoje. Nada mais é do que a figura desse mundo e o retrato de muitos que a palavra mesmo afirma. Você pode ver que a palavra diz que vão atrás de Jesus. Uma multidão segue Jesus, porém vão atrás de Jesus para ter os benefícios daquilo que Jesus pode oferecer. Nós sabemos que se a gente olhar para a vida das pessoas que vão atrás de Cristo, todas elas vão porque elas têm uma necessidade. Todas as pessoas que seguem Jesus, elas seguem porque têm uma necessidade. A gente está vivendo uma era onde a necessidade toma conta das pessoas. A gente vive uma geração onde que o número de pessoas depressivas tem aumentado. A gente vive uma era que o número de pessoas ansiosas tem aumentado, a ansiedade tem aumentado no dia de hoje. O número de pessoas doentes fisicamente tem aumentado cada vez mais no dia de hoje. E acima de tudo, a pior doença que pode existir na vida de alguém também tem aumentado. Eu faço uma pergunta para todos que aqui estão. Qual que é a pior doença que existe hoje? A fibromialgia, que é a doença dos ligamentos, do músculo, que atrofia os músculos das pessoas, não conseguem se mexer, que é uma doença sem cura. Essa é a pior doença? Não. O vitilígio, que é uma doença que começa a trazer mancha na pele das pessoas, e ela começa a descascar a sua pele, não tem cura. A medicina não conseguiu encontrar cura. Será que essa é a pior doença que existe hoje em dia? A AIDS, que até hoje não foi encontrado cura, será que essa é a pior doença que existe hoje em dia no nosso século, pessoal? Ou é o maior vilão de todos, que causa espanto, atemoriza aqueles que têm e desestrutura lares, que é mais conhecido como o câncer? Não tem cura. Qual dessas doenças que eu acabei de afirmar delas é a pior doença que existe no século 21? Qual dessas doenças que eu acabei de falar que pode se referir à pior doença que existe hoje em dia, no nosso meio, dentro da igreja, na comunidade, na vida daqueles que estão lá fora? Eu digo uma coisa para vocês: nenhuma dessas é a pior. A doença que mais mata pessoas no mundo inteiro se chama frieza espiritual. Frieza espiritual. A frieza espiritual não abala somente o seu lado espiritual, porque quando você está frio espiritualmente falando, perceba o que eu vou falar agora: todas as áreas da sua vida não vai bem. Todas as áreas da sua vida não vai bem. Pergunta para o andarilho debaixo da ponte. Muitas das vezes o andarilho que está debaixo da ponte, ele diz que ele tem mais coisa. É como diz aquele ditado, né? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. É ou não é? Pergunta para um andarilho temente a Deus, que aparece vídeo na internet quase que direto. Andarilhos antes de dormir dobram o joelho, oram a Deus. Mas vão orar para pedir o quê, meu Deus? Vão orar para pedir misericórdia, porque estão com vida. O homem mede a sua vida com o que ele tem do lado de fora e não do lado de dentro. Então o mal do século se chama frieza espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós fizemos ao contrário. Nós queremos buscar as coisas que são acrescentadas, não queremos buscar o reino, não queremos buscar a justiça, porque nós sabemos que quando nós usamos do reino como objeto de recompensa para conquistarmos as coisas banais desse mundo, isso já se torna culpável diante da gente. Tem pessoas que usam, elas querem que as coisas sejam acrescentadas na vida dela, ou seja, ela usa do reino como objeto de recompensa para ela conquistar as coisas do mundo. É só você olhar as igrejas, teoricamente falando da prosperidade. Você pode ver essas reuniões, eles não falam nada a não ser de dinheiro. É ou não é? O que é que Timóteo diz? Que aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo fala para Timóteo: tu, homem de Deus, foge dessas coisas, milita a boa milícia, pratica o amor, a fé, a justiça. Paulo manda ele fugir dessas coisas. Paulo manda ele fugir das coisas que os olhos podem ver. Paulo manda ele fugir das coisas que as mãos podem tocar. A Bíblia diz que nós temos que buscar o que é do alto e não o que é de baixo. A Bíblia diz que nós temos que buscar aquilo que o ladrão não mina,
aquilo que o ferrugem não consome, aquilo que aparentemente nós conseguimos tocar com as nossas mãos. A Bíblia diz que nós temos que buscar o que é do alto, aquilo que o ladrão não pode minar, aquilo que não é consumido pelo ferrugem. O que é do alto? É o reino dos céus. Nós falamos quase toda a pregação, meu Deus, até a sua oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, o pilar principal da salvação na nossa vida, a justificação pelo sangue de Cristo. Cristo me remiu, hoje eu não tenho mais a culpa do pecado, foi cravado na cruz com Cristo. A santificação através do Espírito Santo. Santificação, um processo constante. Enquanto há fôlego de vida, ainda há santificação na nossa vida. O processo de santificação será encerrado a partir do momento que o próprio Deus tirar o fôlego de nossas vidas, meu Deus. E a glorificação será a remissão, como aconteceu no primeiro estágio dos pecados, a santificação que aconteceu no meio, que nós fomos santificados pelo Espírito Santo e seremos glorificados pelo Pai. A Bíblia diz que subiremos com o corpo glorificado. A Bíblia diz que poderemos ver a Cristo como Ele é. Ele vai se manifestar como Ele é. Poderemos abraçar o Cristo, aquele que tanto nós buscamos ardentemente, como a noiva busca o seu noivo, como a noiva bate na porta, como diz o próprio livro de Cantares, batia na porta o noivo e gotejava mirra nas suas mãos. A Bíblia diz que o noivo batia, e ele batia e chamava a noiva, e ela não ouvia, e ele se afastou dela, e ela procurou nas praças, procurou nos lugares aonde falava assim: você viu o amado da minha alma? Você encontrou o meu amado? Ela disse que quando ela se afastou um pouco, ela conseguiu enxergar o amado da sua alma. Amém? Talvez hoje a nossa vida está sendo consumida pelo pecado, pelo entretenimento, pelo tempo, por tudo aquilo que tira a nossa atenção de Cristo. Mas se nós se afastarmos um pouquinho de tudo isso, a gente vai conseguir ver Cristo na nossa vida. O problema é que as coisas banais desse mundo têm nos sugado, têm nos afastado daquele que nós teremos que tratar. Amém? Ou seja, a igreja que mais cresce são aquelas que te oferecem e não te tiram. A igreja que mais cresce são aquelas que geralmente vão te oferecer um Cristo servidor, que está apto para servir o homem nas suas necessidades. Eu sempre falo nas pregações que a igreja não é um supermercado, que o homem pode conquistar as coisas dessa terra. Cristo não é o nosso garçom, que está apto todas as vezes que dobrarmos os nossos joelhos. E quando nós oramos, ele se coloca em prontidão. Não, não é dessa forma. Sabemos que a Bíblia mesmo diz que tem orações que não são ouvidas. Tem orações que não são ouvidas, meu Deus. Geralmente os templos que enchem são os que te oferecem um Cristo sem precisar de santidade. O que Hebreus diz? Que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não posso ver Deus se eu não me santifico. Eu não posso ver Deus se eu não me afasto do mundo. A gente falou na oração, Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei de Deus, que nela medita de dia e de noite. No mesmo Salmos capítulo 1 diz que o ímpio, ele não permanece na assembleia do justo, não permanece, meu Deus. Ou seja, tudo isso se concretiza o que Paulo fala para a igreja de Filipe, em Filipenses capítulo 2, versículo 21, o versículo praxe da igreja, que o povo busca aquilo que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. O povo busca aquilo que é da sua necessidade e não o que é de Cristo Jesus. A palavra diz que o povo, vendo a multiplicação dos pães e dos peixes, se maravilharam. E logo após isso, Jesus usa um barquinho e sai diante do povo e se desloca para Cafarnaum. Se você estudar a geografia de Cafarnaum e da Galileia, onde ele estava, dá equivalente a uma distância de 16,2 quilômetros de distância. Dá mais ou menos 20 minutos de ônibus, como se você fosse andar de uma cidade para outra, 20 minutos. Imagina essa distância sendo percorrida por alguns de pé, indo atrás de Jesus. Olha como o evangelho não é da maneira que a gente pensa, não é da maneira como a gente acha, não é porque eu estou na igreja que Cristo vai me servir, que Ele vai me ouvir, não é da maneira que a gente imagina, porque esse povo seguia Jesus.
a Bíblia diz que uma multidão seguia ele. Uma multidão via os sinais. Uma multidão via as maravilhas. Uma multidão via o que Cristo fazia pela glória do Pai. Uma multidão. Quando Jesus chega até Cafarnaum, logo se encontra com o mesmo povo que viu a multiplicação. Agora chega a questão que eu quero entrar na pregação. Para você entender, a base da pregação é essa. Jesus vai para Cafarnaum, para outra banda do mar. Aquela multidão olha, está lá na Galileia, na beira do mar da Galileia, vê não tem os discípulos, vê não tem Jesus. O que eles fazem? Alguns pegam um barquinho, vai para outra banda do mar, atrás de quem? A Bíblia diz que eles foram procurar Jesus. A Bíblia diz que eles foram atrás de Jesus. Outros foram de pé, não tinha barco, meu Deus. Eu imagino que levaram o equivalente a quase 3 horas de caminhada. Eu sei porque eu já fui de Brusque para Gaspar de pé. Deu mais ou menos 3 horas de caminhada. 3 horas. Esse povo foi procurar. Um sacrifício agradável a Deus, aparentemente, né? O povo criou no seu coração desejo de procurar Cristo. Largaram tudo, foram atrás de Cristo. Quando Jesus chega até Cafarnaum, esse mesmo povo estava lá. No versículo 24 do capítulo 6 diz que o povo foi à procura de Jesus. Foram procurar Jesus. Aparentemente um povo com sede de Cristo, disposto a segui-lo. Aparentemente um povo que queria Cristo, que queria conhecê-lo mais, da sua palavra, ver mais dos seus sinais. Mal sabia eles que a instrução de Cristo é que aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Somente assim terás um tesouro no reino dos céus. Eles não imaginavam isso. Eles não imaginavam dessa forma. Imagina um povo que viu a glória de Deus sendo manifestada através do Filho. Sinais, maravilhas, prodígios. Pessoas se levantando, meu Deus, paralíticos se levantando, cego de nascença enxergando. E quando o povo encontrou Jesus do outro lado, o povo lhe disse, imagina a cara de pau do povo. O povo falou assim, mestre, quando chegasses aqui? Quando que o Senhor chegou aqui? Essa foi a melhor resposta que Jesus poderia dar para eles. Jesus respondeu, que maravilha, meus irmãos, que maravilha, vocês vieram de tão longe procurar-me, vocês vieram de tão longe, sabiam, pessoal, que é disso que eu me agrado, vocês sabiam que é disso que eu gosto. O que Jesus respondeu? No versículo 26, em verdade vos digo, que vós me procurais não porque vistes as maravilhas e os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Se você ler Mateus, Lucas e João, eles dão a mesma referência da multiplicação dos pães e peixes. Se eu não me engano, em Lucas ou Mateus fala que o povo viu a palavra sendo pregada. Vocês me procuram, sabe por quê? Vocês estão me procurando porque foi feita a multiplicação lá na beira do mar? Vocês encheram a barriga de vocês, não foi? Vocês estão me seguindo porque o paralítico levantou, não foi? Vocês estão me seguindo, sabe por quê? Porque vocês viram tudo isso. Vocês viram todos os sinais. Porque no mesmo livro de João 6 que eu estou acabando de ler, e se você ver João 6,60, o mesmo Cristo diz para as pessoas, ou até para os discípulos falam para Jesus, duro é essa palavra, quem pode suportar? Duro é esse discurso, quem pode suportar? Jesus usou um sermão duro. Jesus usou uma palavra áspera, uma palavra dura, porque o povo seguia pelo que eles estavam vendo. Jesus prega a palavra, e quando Jesus prega a palavra, eles viram as costas e saem diante de Cristo. Até os discípulos saem diante de Cristo. Viraram as costas. Se você ler João 6,60, o cabeçalho diz, os discípulos viram as costas para Cristo. Viraram as costas para Cristo. O povo viu os sinais e as maravilhas. Jesus continua falando, trabalhai. Essa é a parte principal. Não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. A comida que subsiste. Jesus falando assim, vocês não têm que vir aqui pelos sinais que vocês viram, não. Vocês têm que vir aqui por causa da palavra.
Vocês têm que vir aqui por causa do Evangelho. Vocês têm que vir aqui por causa do quê? Porque logo mais à frente vocês virão eu numa cruz. E é isso que vai ter que acontecer com vocês. Tomar a cruz de vocês, seguir a mim, não é fácil. E nós entendemos que a caminhada de um cristão não é fácil mesmo. Porque nós temos que lutar contra o nosso pior inimigo. É o diabo. Não. É quem? O coração. Nós mesmos. Esqueça que as igrejas tradicionais, na sessão do descarrego, na oração de cura e libertação, onde salteia demônio para tudo quanto é lado, sim ou não? Onde você vê aparentemente pessoas lá se libertando, porque eu conheço pessoas que estão em igreja assim, que há 10 anos, há 20 anos se manifestam com o demônio e não são libertas, meu Deus, porque não é pregada a palavra. Eu fui dessas igrejas, o meu ministério era ministério de libertação, a gente fazia no altar orações para manifestar demônios, manifestava demônio em todo lugar, mas as pessoas não eram libertas, porque não tinha palavra, não tinha evangelho, não tinha renúncia, não tinha santidade, não tinha nada disso, e é isso que as pessoas odeiam. Fala para uma pessoa se santificar, fala para ela assim, a partir de hoje você tem que negar a sua vontade, tem que seguir a Cristo. Seguir a Cristo vai te custar tudo, vai te custar amigos, vai te custar interesses, vai te custar desejos, vai te custar tempo. Seguir a Cristo não é fácil, meu amigo, porque a gente vai ter que rejeitar aquilo que nós mais amamos. Como o Joquitão pregou nessa quinta-feira, nós temos que fazer a vontade de Deus de qual maneira? Odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Ele ama. Aquilo que Ele ama. E é incrível que até o não de Deus é uma bênção na nossa vida, né? Até quando Deus diz não para a gente, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Quando Ele rejeita, muitas das vezes algo na nossa vida, pode ter certeza que não é para o mal. Amém, gente? E a resposta da comida, é como eu digo, né? Que comida que é essa que Jesus fala? Que comida que é essa que Jesus falou para o povo? Vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Se você ler em Romanos capítulo 14, 17, você pode marcar no seu caderninho. Paulo fala assim aos romanos, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se a gente for voltar um pouquinho de João 6 para João 4, 34, Jesus mesmo afirmou, a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou para a boa obra, para realizar a obra, a sua vontade. Jesus também afirma que a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me, mostrando para as pessoas que a necessidade de Cristo não é o que a terra pode oferecer para ele, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Amém? Agora olha as igrejas lotadas hoje. Me perdoa a minha sinceridade, mas eu falo de onde eu vim. Vai numa igreja que prega prosperidade se não é cheia. Por quê? Porque o povo quer ser próspero, né? Vai numa igreja que prega cura. Por que tem cura lá? Porque o povo busca isso. O próprio Deus diz que Ele envia o espírito do erro para que creiais na mentira. Tem cura nesses lugares? Tem cura. Por quê? Não é de se maravilhar que a Bíblia diz que até o diabo se transfigura em anjo, faz os mesmos sinais. O diabo também cura. Aí você confunde isso com o Espírito Santo, mas é o próprio diabo que está fazendo isso. Se você for numa igreja que não mostra para você a santidade, que não manda você recusar suas vontades, negar suas vontades, seguir a Cristo, mostrar um caminho que tem uma cruz, pregar Cristo acima de tudo, como disse Paulo, o que a gente tem que pregar é o Cristo crucificado. Paulo não fala que a gente tem que pregar o Cristo ressuscitado, mas o Cristo crucificado, porque logo à frente Paulo mesmo fala que o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Cristo morreu por mim, eu tenho que morrer por Ele. Mas muitas das vezes não é o morrer na forma física, é a morte da nossa vontade.
A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 3, 6, principalmente no 6, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, foi morto no batismo, meu Deus. O nosso velho homem foi com ele. Se nós não ressuscitarmos com ele, novidade de vida. E o próprio livro de Efésios capítulo 2 diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, quando não havia esperança. O morto não dá o primeiro passo, o morto não respira, não pensa, um morto não pode escolher ninguém. Por isso que nós entendemos que se estamos aqui foi porque Cristo nos escolheu. Cristo nos tirou da roda de amigos que era contaminável a gente. Eu falava num culto aqui, e muita gente fala assim: pastor, quando eu estava no mundo eu era rodeado de amigos, e agora que eu me converti eu não tenho mais ninguém. Meu amigo, foi você que Cristo escolheu, não foi eles. Eu lembro, muitos são chamados e poucos. Claro que quando você se converter, nem todos vão seguir o mesmo caminho que você vai seguir, porque foi você que ele escolheu. Não foi só. Aí você vê lá, né? Poxa, hoje eu estou aqui, olha o que Cristo fez por mim, e a pessoa continua lá no lamaçal do pecado. Tem o tempo de Deus? Sim ou não? Tem o tempo de Deus. Mas regozija-se. Como diz a palavra, nós temos que se congratular, alegrar-se, porque Cristo nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Amém, gente? Então, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade daquele que nos enviou. Abra sua Bíblia rapidinho em Ezequiel capítulo 33, 30. Eu já vou encerrar essa parte da palavra. Ezequiel 33, 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi. Qual é a palavra que procede de quem? Isso é um povo que vai ao encontro da palavra de Deus. Versículo 31. Eles vêm a ti como um povo que costuma vir e se assenta diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não põem por obras, não põem por prática, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucros. Não era isso que estava acontecendo lá em Cafarnaum? Sim ou não? O povo não clamava, o próprio Cristo não sabia que o povo iria conclamar ele como rei, sim ou não? Ele mesmo fala na palavra. Porém, quando o povo vê as maravilhas, ele segue Jesus. É a mesma coisa que acontece em Atos 16, 16. A mulher com espírito de revelação, que quando Paulo expulsa aquele demônio, praticamente o lucro daqueles senhores foram o quê? Caíram, perderam o lucro, porque aquela mulher adivinhava e não adivinhou mais. É isso que a palavra está falando. Ou seja, eles vêm a ti como um povo que costuma vir e se assentam diante de ti como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não põem por obras, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucros. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por práticas. Mas quando vier isso, e aí vem então, saberão que houve no meio deles um profeta. Houve no meio deles um profeta. Ah, meu amigo, o que Deus está falando para Ezequiel? Ezequiel, vai vir um povo aí? Aparentemente, eles vão se achegar a ti para ouvir as minhas palavras. Eles se assentam até como se fosse o meu povo. Eles ouvem a palavra até como se fosse o meu povo. Eles até ouvem a palavra, mas não colocam por prática. Eles confessam através da boca, mas os seus desejos, eles ambicionam lucro. É aquilo que eu falo, as pessoas vão para a igreja, dobram o joelho, meu Deus, abre uma porta de emprego, meu Deus, salva o meu casamento, meu Deus, me cura dessa doença, meu Deus, que o Senhor possa transformar a minha vida do lado de fora, que eu possa ser bem sucedido. Isso não é oração que Deus vai ouvir não, meu amigo. Primeiro se converte do lado de dentro, primeiro trata ao lado de dentro. Quando você tratar o lado de dentro, todas as coisas vão ser acrescentadas. A palavra mesmo fala isso, segundo a necessidade que nós precisamos. É só você ouvir as orações das pessoas. Dobra o joelho, meu Deus, eu estou desempregado, preciso de uma porta de emprego. Olha para dentro do lado, olha para o lado de dentro e vê se realmente o seu lado de dentro não está muito pior do que a necessidade que você está enfrentando lá de fora.
Que as pessoas querem conquistar tudo do lado de fora, mas esqueçam de conquistar o primordial, que é praticamente uma intimidade com Cristo. Não é fácil, meu amigo. A gente pregou sábado passado, que diz a palavra que com muita dificuldade, a Bíblia mesmo fala assim, que já é com muita dificuldade que o justo será salvo. Aonde perecerá a alma do pecador? Aonde perecerá a alma do pecador? É com muita dificuldade. O reino dos céus é tomado por esforços, por violência, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu penso. Esse povo de Cafarnaum pensava, nós vamos buscar Jesus, nós vamos procurar ele. Mas chegam lá, ouvem uma resposta de Cristo que não queriam ouvir. Eu sei porque vocês estão aqui, povo hipócrita. Vocês não estão aqui para negar suas vontades, vocês estão aqui pelos sinais que vocês viram. Essa é a igreja de hoje em dia. A igreja que te oferece não é de Cristo. A igreja que te oferece é antibíblica. A igreja que te oferece é herege. A igreja que te tira, que arranca o seu ego, que arranca o seu pecado através da palavra da verdade. É essa que você deve permanecer. Amém? A igreja que coloca você no centro, pode ter certeza. Cristo já saiu muito tempo dessa igreja, eles não perceberam. Infelizmente. Igreja que coloca o homem no centro da sua pregação. Essa igreja, Cristo já se retirou há muito tempo, e eles não perceberam. Agora eu sempre falo nas minhas orações, meu Deus, que a igreja Semapa seja uma igreja pautada na tua palavra, e a tua palavra esteja acima de tudo que é feito naquele lugar. Amém, pessoal? Por isso que eu sempre falo, é pregada a palavra, analisa se o pregador está pregando conforme o contexto, não conforme o texto. Porque texto fora de contexto gera pretexto para colocar cabresto na sua boca. Por isso que as pessoas são cegas. Por isso que as pessoas não conseguem enxergar a palavra. A Bíblia diz que Paulo chama aqueles que analisavam a palavra de nobres. Paulo, os bereanos falavam assim, os da Bereia falavam assim, Paulo, peraí, eu vou analisar para ver se o que está sendo pregado está certo ou está errado. Agora, se tiver certo, a gente coloca em pauta. Se não, não vamos colocar não. Está certo. Hoje, quando você vai numa igreja e você vai tentar refutar o pastor pelo que ele está pregando, você é chamado de herege, filho do diabo. Hoje não tem mais isso na igreja. É ou não é? Por isso nós temos que analisar o que está sendo pregado. Analisar o que a palavra mesmo fala. Se a palavra está mostrando algo que não condiz com o contexto, meu amigo, isso não está de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós se convertemos todos, porque todos os dias você cai, todos os dias você peca. Sabe qual é a maior prisão que está dentro de você? É aqui, na mente. Sua maior prisão é a mente. Tem gente que vai dormir, o maior inimigo dela é aqui, E a Bíblia diz que quando está aqui não tem problema, mas quando desce para o coração é consumado e gera a morte. Não deixa os maus pensamentos descer para o coração, porque quando ele desce para o coração, aí é consumado e aí gera morte. Por isso que as pessoas estão mortas espiritualmente, porque o pecado que estava na mente, ela alimentou, desceu para o coração e foi consumado. Amém? Então vamos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a comida e a bebida que precisamos? É fazer a vontade daquele que nos enviou. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que ele merece.